Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje, então, eu quero ler com você, a carta de Paulo a Filemon. É um capítulo só, foi uma carta que Paulo escreveu, porque Filemon, ele tinha um escravo que se chamava Onésimo. Esse homem, segundo relatos, ele fugiu da presença de Filemon, que era o seu patrão, E aqui, segundo relatos, dos historiadores, ele havia furtado. E naquela época, tinham certas penalidades. E os senhores, donos destes escravos, eles poderiam até mesmo matá-los, dependendo da gravidade daquilo que eles haviam cometido. Mas Onésimo, nesse meio tempo, ele conheceu a Paulo, onde ele foi evangelizado e ele se converteu. Aí Paulo escreve uma carta para Filemon. E eu quero ler aqui com você. Em Filemon capítulo 1, versículo 4, diz assim: Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações. Porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem de que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Então, no versículo 8, Paulo intercede por Onésimo. Por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te, confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele, no passado, te foi inútil. Entretanto, agora é útil tanto a ti quanto a mim. Eu o envio a ti, eu envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesses reavê-lo agora e para sempre. Não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebestes a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vós. Então, olha que bonito isso aqui. Aqui Paulo, ele está intercedendo a favor de quem? De Onésimo. Mas ele está pedindo que Filemon o perdoe. Porque aqui ele está mostrando, o verdadeiro valor, do perdão. Paulo viu que a Onésimo, ele se converteu na cadeia. Em algum lugar, ele conheceu Paulo.
E depois que ele saiu, ele começou a levar as cartas que Paulo escrevia. Então ele disse: se para você ele foi inútil, hoje para mim ele é útil. Mas recebe ele não como escravo, mas como irmão. Então aqui ele mostra que ele espera que Filemon o receba com amor, o receba de volta, perdoe aquilo que aconteceu no passado. Por quê? Porque nós não podemos viver com mágoas, com ressentimentos, com rancores, com ofensas no nosso coração. Porque aqui Paulo, ele está intercedendo e falando, em outras palavras, se você é um cristão verdadeiramente, se você é servo do Senhor Jesus Cristo, você já perdoou ele. Porque nós, como cristãos, nós não podemos carregar mágoa no nosso coração. É a má água, raiz de amargura, a Bíblia fala. Isso deve ser arrancado de nós. É uma raiz maligna que Satanás planta no coração da pessoa. Eu conheço pessoas que dizem: não, eu morro, mas não perdoo. E infelizmente estão morrendo. Estão morrendo. Eu conheço uma pessoa que ela está definhando, está morrendo, mas não libera perdão. Não libera perdão. Mas já ouviu a palavra, conhece a palavra, só que para ela vai ser usado mais rigor no dia do juízo, porque ela tem conhecimento da palavra. Ela já foi pregado para que ela libere perdão, ela não quer. Só que essa pessoa, infelizmente, o dia que ela fechar os olhos, que ela partir daqui, ela vai para o inferno. Porque ela tem o conhecimento da palavra. Por que Jesus, quando os discípulos perguntaram, nos ensina a orar, qual foi a oração que Jesus ensinou? A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Nós só não vamos cair na tentação se nós obedecermos a palavra. Se a palavra diz que eu devo perdoar, eu preciso liberar o perdão. Para que as cadeias sejam quebradas, algemas sejam quebradas. Tem pessoas que vivem em calabouços espirituais, tem pessoas que vivem presas nesses ressentimentos, nesses rancores, e vivem uma vida amargurada, como Ana vivia. Até que ela chegou aos pés da cruz, colocou tudo diante do Senhor, limpou o coração dela e Deus abençoou ela. Às vezes a pessoa está esperando um milagre, mas só falta esse detalhezinho: perdão. Perdão não é uma escolha. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolho perdoar. Se você ainda não assistiu, assista aquele filme A Forja. E lá você vai ver. O que aconteceu, eu não vou contar o filme aqui, com o homem que estava embriagado, que bateu no carro do filho desse senhor, que é o protagonista lá do filme, que foi a óbito. O que aconteceu com aquele homem? Qual foi a atitude daquele pai? Assista. É um filme maravilhoso, ele fala exatamente a perdão. Aquele homem perdoou aquele homem. Fala de um jovem ali que tem mágoa do pai, foi rejeitado, foi abandonado. E lá Deus cura, Deus usa aquele senhor ali para evangelizar aquele jovem, onde a mãe é cristã, todos estão orando, né? Quem já viu o Quarto de Guerra é a mesma senhorinha lá que está lá orando com a tia, com a mãe do rapaz. Mas assista esse filme, A Forja. É muito forte, mas ali é um filme que fala exatamente do perdão. Que não é fácil a pessoa passar por aquele processo
de conseguir se libertar da rejeição, mas ela precisa aceitar a paternidade de Deus. A palavra diz que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas o Senhor não esquece da gente. Então, nós precisamos aceitar a paternidade de Deus, tanto aquele que foi rejeitado como aquele que foi abandonado. Aí sim, o meu pai biológico aqui me abandonou, um exemplo, mas o meu pai celestial está lá. Ele é o meu pai. Eu perdoo o meu pai biológico e eu aceito a paternidade de Deus. Por isso que muitas pessoas vivem amarradas hoje. Elas não prosperam porque elas têm mágoa do pai, elas têm mágoa da mãe. Só que enquanto elas não resolverem esta situação, elas não vão prosperar. Não vão prosperar. Porque o pai e a mãe, né, eles representam ali no mundo espiritual o dinheiro e a carreira, o profissional, a evolução da pessoa. Agora, se ela não tiver mágoa, ela tá bem. Agora, quantos filhos sofrem com isso? Não liberam perdão. Às vezes é uma pessoa que foi dada para adoção e ela não perdoa a mãe biológica por ter feito aquilo. Mas você já parou para analisar que vida que você teria com aquela mãe? Que ela deu para que você não passasse por privações, fome, necessidade. Então eu não posso julgar o outro sem saber a criança que ele foi, a vida que ele levou, as circunstâncias que fizeram esta pessoa tomar essa atitude. Então a gente não pode julgar, a gente não pode carregar esse ódio, né? Eu lembro que um dia eu ouvi o testemunho de um senhor que ele contou, né, num curso que eu fiz, que ele tinha um cachorro. E lá um dia no curso, um cara contando para ele, um rapaz contando que ele não perdoava a mãe dele, que não sei o que, que não sei o que. Aí, que a mãe dele tinha dado ele, não sei o que, mas ele estava bem. Era uma família abençoada que havia adotado ele. Daí esse senhor contou a história dele, uma parte. Ele contou que no momento difícil da vida dele, onde ele estava ali passando por um problema financeiro terrível, ele não tinha dinheiro para comprar a ração que o cachorro dele comia, e muito menos comida para ele. Aí a comida ele comia na casa de alguém, de um amigo, de um parente, de um vizinho. Mas e o cachorro? Até que um dia o cachorro, ele abocanhou um sapo. Aquele sapo liberou uma substância tóxica na garganta do cachorro e o cachorro estava se afogando, ele ia morrer. Aí uma vizinha veio e ajudou ele a socorrer o cachorro. Aí ele disse que ele passeava no bairro, ele viu que tinha uma casa muito bonita. E lá aqueles donos tinham 2 cachorros de pedigree. Ele disse que ele pegou a carteirinha do cachorro dele, fez um termo de doação atrás e foi até a casa deste casal. Quando ele chegou no portão, né, ele ofereceu o cachorro, o homem disse, não, nós não queremos. Ele disse, não, eu estou doando ele. Ele disse, então faz um termo. Ele disse, eu já fiz. Aí ele deixou o cachorro. Quando ele virou as costas, ele disse que o cachorro latia. Ele disse que ele não conseguia nem olhar para trás porque ele saiu chorando aos prantos, porque aquele cachorro era um amor para ele, né? Aí, quando passou um tempo, ele foi até aquela casa para ver o cachorro. Ele disse que o cachorro já nem reconheceu mais ele, né? Rosnou, mostrou os dentes para ele. Mas daí ele deu esta explicação e ele disse assim, você sabe por que eu dei o meu cachorro? Porque eu não queria que ele vivesse uma vida miserável que eu estava vivendo. Aí aquele rapaz, quando ouviu isso, caiu aos prantos. Ele disse, a tua mãe, de repente, foi por isso que ela te deu para doação e essa família te adotou. Você teve estudo, você teve tudo. E com ela você poderia estar passando necessidade e privações. Foi difícil para ela, foi. Depois que terminou o curso, aquele rapaz foi e procurou a mãe dele, biológica. Abraçou e perdoou. E no momento que aquela mãe disse, Deus te abençoe, meu filho, eu te abençoo, as portas se abriram, as cadeias foram quebradas da vida daquele homem, a vida financeira dele foi abençoada e próspera. Então, para você ver o que o perdão faz, o perdão ele é libertador. É difícil,
para uma pessoa que perdeu um ente querido, aonde, né, alguém tirou a vida dele, ou foi num acidente de trânsito, uma pessoa que estava alcoolizada foi lá, bateu naquele carro. É difícil, mas é uma escolha, porque se a pessoa não liberar o perdão para aquela pessoa que causou esse dano para ela, ela vai viver amargurada e ressentida por toda a eternidade. E é isso que Satanás quer. E aqui Paulo, quando ele escreveu esta carta para Filemon, ele ainda disse: escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que eu te peço. Porque Paulo disse: sede meus imitadores. Em todas essas coisas, Paulo, ele sempre deu exemplo de perdão. Paulo foi perseguido, foi açoitado com vara, foi apedrejado, foi preso, sofreu naufrágios, mas ele perseverou pregando o evangelho. E eu quero ler aqui também em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: é muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como quem com dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem gostaria de estar pessoalmente convosco, mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Então, muitas vezes, o apóstolo Paulo, ele estava ali sofrendo dores de parto até ver aquela pessoa ser gerada pelo evangelho, ser gerada pela palavra, aceitar Cristo e viver em retidão, em dores de parto. Assim Paulo usa o exemplo aqui. Ele estava em dores de parto até, né? Então até as pessoas nascerem em Cristo, mudar o seu jeito. Paulo, ele estava ali, gerando aquelas pessoas até que elas nascessem. A palavra diz que é necessário nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: nascer da água e do Espírito. Então é necessário que a gente nasça de novo. Quando a gente conhece Cristo, a gente faz dele Senhor e Salvador da nossa vida, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, nós somos gerados em Cristo. Então nós precisamos viver este novo, abandonar as coisas velhas, abandonar as velhas práticas, né? Como Paulo disse aqui. Então aqui as pessoas precisavam nascer em Cristo. E Paulo estava ali, né, orando, clamando, intercedendo por elas, para que elas fossem geradas, para que elas nascessem em Cristo. Ele disse, né, como que com dores de parto por vossa causa, para que eles fossem gerados em Cristo. E muitas vezes nós estamos assim, orando, clamando por os nossos familiares, por aqueles da nossa casa, para que eles se convertam, para que eles sejam gerados em Cristo. E nós estamos ali gemendo, com dores de parto. Quem é mãe aí sabe, né? Quando começa as contrações, quando começa as dor, misericórdia, né? Sabe o que é levar o tempo, o período da gestação, cada trimestre, né? Vai tomando vitaminas, vai tomando suplementos, os ossos estão se formando, os órgãos vão se formando e assim vai indo, são etapas da gestação, até que o bebê está pronto e o organismo se prepara para expulsar, para nascer. E assim nós geramos vidas espiritualmente, orando, dando um bom exemplo. Às vezes a pessoa, ela quer que a família se converta, mas ela vive endividada. Que testemunho ela vai dar? Ela vive fazendo fofoca, ela vive no meio da confusão. Aí ela quer que o familiar se converta, mas de que jeito? O familiar vai olhar para ela, mas eu olhava assim para as minhas vizinhas e eu pensava assim, meu Deus, se elas são assim, vão na igreja, então eu não vou, eu tô melhor que elas. Porque elas saíam da igreja se matando e se picando, eram irmãs de sangue.
e irmãs em Cristo se matavam e se picavam da porta da igreja para fora. E lá na igreja, ai, minha irmã, era assim. Aí eu olhava aquilo. Daí quando a minha mãe me convidava para ir na igreja, eu dizia, ir na igreja para quê? Se essas aí vão lá e estão desse jeito. Para você ver o que um mau testemunho faz. Só que a palavra diz que Deus vai requerer o sangue do inocente, daquela pessoa que não se converteu por causa de mau testemunho de alguém. Deus vai requerer o sangue desta pessoa, das mãos desta pessoa. É muito sério isso, mas está escrito aqui na palavra. Então, nós precisamos mudar, nós precisamos perdoar, nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus, guardar a palavra no nosso coração, praticar a palavra de Deus. Em Tiago fala, seja ouvinte e praticante da palavra. Não seja ouvinte somente. Tem gente que só vai na igreja e ouve. Só ouve. Entra aqui e sai ali. Não, se perguntar que palavra que o pastor pregou hoje, nem sei. Eu levo o meu bloquinho, ó. Eu anoto a palavra que a pastora prega, os versículos, anoto algo ali que o Espírito Santo me chamou a atenção, grifo, pinto a minha Bíblia. Enquanto a pastora está pregando lá, ó, eu estou pintando aqui, eu levo meu canetão, estou marcando. É assim. Então nós precisamos ouvir e praticar, guardar a palavra. Não é só ir para bater o ponto e dizer eu fui na igreja, agora a pastora viu que eu fui, o pastor viu que eu fui, agora deu. Já cumpri minha missão essa semana, fui no domingo, só vai no domingo. Não é assim que as coisas funcionam. Então nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Então guarde esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração. Você já notou que nos últimos dias Deus tem dado palavras muito fortes para a igreja? Palavras de arrependimento, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas abandonem, arrependam-se dos seus pecados, abandonem, confessem, abandonem, não voltem a praticar mais. Porque a vinda de Jesus, ela está muito próxima. E se as pessoas não mudarem o seu entendimento, não mudar a sua forma de agir, de pensar, não mudar de vida verdadeiramente, elas vão ficar. Vai vir o dia do arrebatamento e elas vão ficar aqui. Infelizmente. Mas Deus está dando a palavra para que a gente mude, para que nós venhamos nos consertar, para que a gente esteja em paz com Cristo. No dia que Jesus voltar, que a gente vá com Ele, porque vai ter a separação dos bodes e das ovelhas. Seja ovelha, não queira ser bode, seja ovelha. Então, que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, Pai. Que elas sejam abençoadas, edificadas, transformadas, que haja o arrependimento genuíno, que haja libertação, que haja liberação de perdão, cura, restauração, transformação nesta vida, Pai. Que o Senhor possa operar o milagre que esta pessoa precisa, mas que ela faça a sua parte. Que ela não seja só ouvinte, mas que ela seja praticante da tua palavra. Que tudo aquilo que Jesus ensinou sobre perdão, quando Pedro disse perdoar 7 vezes, ele disse não, Pedro, 70 vezes 7 é todo dia, é toda hora, é todo momento. Nós temos que perdoar. Nós precisamos manter o nosso coração em Cristo, a nossa mente no Senhor, o nosso coração limpo. Porque os limpos de coração verão a Deus, é o que diz a palavra. Aqueles que têm o coração sujo não verão o Senhor. Somente aqueles que são limpos de mãos, puros de coração, Pai. E que o Espírito Santo venha trabalhar nestas vidas. Que o Espírito Santo, Pai, venha ministrar a tua palavra. Que o teu Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado possa estar trabalhando na vida, na mente e no coração de cada pessoa que ouve esta palavra. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente no nome santo de Jesus.